Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas que estão acompanhando aqui na página do Facebook, no nosso devocional Acertando o Alvo e também no canal do YouTube, que está com o meu nome ali, mas também se refere ao nosso devocional Acertando o Alvo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe todos os teus projetos, os teus planos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse vídeo nós queremos falar hoje como vencer o medo. Quero primeiramente abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, e talvez você que esteja vivendo uma situação, que esteja sentindo medo de algo, ou que você já sentiu também, ou conhece alguém que está sentindo medo. Então nós vamos aprender nessa noite a fonte do medo, características de uma pessoa que vive com medo, e alguns exemplos bíblicos que nós temos de como vencer o medo. Algumas estratégias que o Senhor Deus nos dá na sua palavra para vencer o medo. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para você que está me vendo, que vai ouvir esse vídeo, que vai compartilhar. Amém? E eu gostaria de fazer essa oração pedindo que o Senhor Deus abençoe teu coração e que te livre de todo mal, que te livre de todos os teus temores e que te livre de todo medo. Então eu gostaria que você fechasse aí os teus olhos onde você está, que você pudesse então já se colocando na presença de Deus, e eu peço que o Senhor Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você que está vendo esse vídeo, você que vai compartilhar, você que vai ouvir, em nome de Jesus, nós usamos agora do poder que há do nome do Senhor Jesus, para paralisar, para repreender da tua vida todo medo, todo aquele sentimento que te fez talvez parar por muitos anos de acreditar nos teus sonhos, de acreditar no teu potencial. O medo que te fez engavetar muitas coisas, o que te faz ainda olhar para o passado, que faz você afundar nas águas, não olhar para a palavra de Deus ou para Cristo. Então, em nome de Jesus, que você agora receba a libertação de todo o temor no teu coração, de toda a insegurança, de todo o medo, porventura esteja na tua mente, no teu coração, que gera insegurança, que gera dúvida, que te coloca para baixo, que te coloca com uma baixa autoestima. Então eu declaro sobre a tua vida uma libertação, em que o Espírito Santo agora, você que está vendo e ouvindo, que ele venha agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, te libertando de todo medo, te libertando de tudo aquilo que te paralisou, de tudo aquilo que te cegou, de tudo aquilo que te fez ou te faz ainda olhar para trás. Em nome de Jesus Cristo, receba agora esta oração e que você receba esta palavra no teu coração, porque a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para o nosso caminho, que ela possa, durante esses minutos, que esta palavra ela possa gerar frutos e que em nome de Jesus você seja liberta de todo medo, de toda incredulidade, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que Deus te encontre nesta hora, através deste vídeo, e as pessoas que vão ouvir e ver também, que recebam agora esta libertação na mente e no coração, e que elas venham romper, que elas venham desembaraçar os seus caminhos, através do nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então eu gostaria de deixar uma palavra para você, que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, nós vamos falar sobre o que é o medo. E a palavra de Deus diz para nós, queridos, que no versículo 7 diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, espírito de medo, mas o que? De poder, amor e de moderação. Amém? Então, muitas pessoas, é interessante que nós precisamos diferenciar duas coisas. Existe uma diferença entre sentir medo e viver com medo. Sentir medo, muitas pessoas sentem, todos nós sentimos. Quando nós estamos a enfrentar mudanças, quando nós estamos a enfrentar algo novo na nossa vida, nós sentimos, por alguns momentos, o medo. O medo ele pode ser um sentimento, quando ele passa. É natural das emoções humanas. Amém? Quando nós mudamos de emprego, quando nós iniciamos um novo projeto, uma nova empreitada, sentimos aquele receio natural, né? Aquele receio que vem, né, daquela insegurança
normal do ser humano, de olhar para a situação e por algum momento achar que pode não dar certo, e ele passa. E é uma diferença bem grande. Eu sinto medo de algo, de enfrentar alguém, de enfrentar uma situação. Tem pessoas que têm medo de se reunirem com as suas equipes de trabalho, tem pessoas que têm medo, né, ou sentem medo de altura, enfim, né? Existem vários sentimentos, né, sobre o medo. Mas o que nós vamos falar hoje são coisas relacionadas a viver com medo. E a palavra de Deus declara que Deus não nos deu espírito de covardia. Guarde bem essa palavra, espírito de covardia. Em algumas traduções, espírito também de medo. O medo, quando ele é vivido constantemente na vida de alguém, ele se torna, ou na verdade, melhor dizendo, ele é essa pessoa influenciada, né, ou ela está, na verdade, sob uma influência de um espírito maligno. Então, o medo, ele é um espírito. Né? Deus não nos deu este espírito de covardia. Esse espírito de medo, ele não provém de Deus. Então, são pessoas que vivem atormentadas. Você entende? Elas, noite e dia, elas vivem atormentadas por diversos medos. O medo do amanhã. Tem pessoas que têm medo da morte. Existem pessoas que têm medo de mudanças, medo de ficar doente, medo de perder o trabalho, medo de não ter as coisas básicas do dia de amanhã, medo de perder marido, medo de perder filhos. Então, existem pessoas que têm medo até de dormir, achando que não vão acordar. Outras não dormem por medo. Então, isso é uma influência maligna. E isso está descrito na palavra. Então, Deus não nos deu, queridos, espírito de covardia. Ele nos deu espírito de, como diz aqui a palavra, de poder, amor e moderação. Então, ele nos deu um espírito de poder. E esse poder, ele vem de Deus. Então, existe uma diferença entre eu sentir um medo momentâneo, natural, né, faz parte da natureza humana, e eu viver atormentada por diversos medos. E esse tormento, ele vai gerando algumas sintomas na vida dessa pessoa que está sendo atormentada pelo medo. Então, duas fontes do medo, bem rapidamente: pensamentos e a audição. Poderíamos falar de outras fontes, amém? Hoje nós vamos falar de duas fontes: pensamentos e audição. O que quer dizer isso, Lisa? Existem pessoas que são atormentadas pelo medo, são impactadas pelo medo, por aquilo que elas pensam. Então, tudo aquilo que passa pelo teu pensamento, se você começa a pensar muito num problema, seja numa conta que você tem que pagar, seja em algo que você tem que resolver no seu trabalho, dentro do ministério, enfim, aquilo vem no teu pensamento e ele cria uma morada e desce para o teu coração. Então, o medo, como ele é uma influência maligna, ele acha um espaço no coração dessa pessoa e ele vai fazendo morada nesse coração. E ao fazer morada nesse coração, ele consegue entrar, queridos, em várias áreas da vida dessa pessoa. Então, o medo, assim como a inveja, é uma opressão maligna. Né? A pessoa que vive atormentada, a pessoa que nunca dorme, ou ela dorme abaixo de remédios, ela está sempre com medo. Ela é uma pessoa, você conversa com ela, ela sempre tem um diálogo temeroso, né? Muito incerto das coisas, uma pessoa muito atormentada de si. Então, essa pessoa, ela vive com medo, então ela precisa se libertar. Então, se nessa noite ou amanhã, não importa, você que vai assistir, vai compartilhar para pessoas que talvez você conheça, que são assim. É verdade, Liz, eu conheço pessoas que vivem com medo. Ao conversar com elas, eu vejo que o pensamento dela sempre é um pensamento derrotista. Né? Ela sempre tem um pensamento de derrota, um pensamento que as coisas não vão dar certo. Então, a primeira fonte do medo, dentre tantas outras fontes, são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, a Bíblia diz que nós devemos, queridos, pensar nas coisas que são do alto.
e não das que são aqui da terra. O que quer dizer isso? Queridos, nós vivemos no mundo, mas nós temos que entender que aquele que é cristão, aquele que quer um relacionamento com Deus, aquele que quer se aproximar do Pai, ele vive no mundo, mas ele não pode fazer parte desse mundo. O que significa isso? Os pensamentos que muitas vezes nós absorvemos das outras pessoas. E esses pensamentos que nós absorvemos dos outros, que não têm Deus, eles podem nos influenciar, podem nos paralisar, podem gerar em nós a baixa autoestima, podem mudar a nossa visão, podem nos cegar também. Então a primeira fonte do medo, dentre tantas, é o pensamento. Então eu pergunto para você nessa noite, o que você tem pensado? Tem gerado medo constante na sua vida? Não está na hora talvez de você olhar e reconsiderar o seu caminho? Então essa é a primeira fonte. E o pensamento, ele sempre, a pessoa começa a pensar, né? Ela começa a se comparar, começa a se diminuir, e esse medo ele vai criando um espaço tão grande que muitas vezes essa pessoa não vive mais, até o ponto dela cometer atos mais radicais contra a sua vida ou, na verdade, contra a vida até mesmo de alguém. Então, a primeira fonte do medo que nós temos que vencer e vigiar são os nossos pensamentos. Por isso, nós precisamos estar alicerçados na Palavra de Deus. Por isso, a Palavra de Deus diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, ou seja, eu estou nesse mundo, a pessoa trabalha, a pessoa vive, se relaciona, mas o curso do nosso pensamento, as coisas que nós acreditamos que devem entrar no nosso coração não podem, né? Nós temos que evitar ao máximo que sejam influenciados por aquilo que as pessoas que vivem conforme esse mundo vive, né? Venham nos influenciar e achem morada no nosso coração. Então o medo ele é um espírito maligno e nós precisamos nos libertar do medo. O medo ele gera algumas consequências que nós vamos aprender daqui a pouco. A segunda fonte do medo é a audição. Coisas que você ouviu, seja na infância, seja na adolescência, seja no teu passado ou até mesmo agora, que porventura estejam te paralisando. Então o medo também ele vem por aquilo que nós escutamos, né? Então o que nós temos escutado? Nós temos que meditar dia e noite na Bíblia, na Palavra de Deus. Ela vai blindar, queridos, o nosso pensamento, os nossos ouvidos e o nosso coração. Então ela é o escudo. Então a própria palavra diz, né? Ela é o escudo para aqueles que nele confiam. Por isso que a palavra diz que ela é um escudo, porque ela nos protege. Ao mesmo tempo que a palavra nos protege, ela serve também de arma contra esse medo, contra esse sentimento constante que a pessoa pode perder algo, perder alguém, medo de morrer, não sabe para onde vai. Pessoas que ainda não têm a certeza da salvação em Cristo. Então, se você que está vendo ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você ainda não tem certeza que vai para o céu, que você vai ser salvo, essa é uma oportunidade de você orar e pedir ao Senhor, de você confessar a Ele e dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e meu suficiente Salvador nessa noite, em nome de Jesus. Uma oportunidade que Deus está te dando para vencer esse medo. Medo de aceitar o Senhor, medo de se entregar para o Senhor. Então faça essa oração e confesse ao Senhor nessa noite como teu Salvador e Ele com certeza vai te livrar de todos os teus medos. Amém? Segunda fonte é a audição. O que você tem escutado? Então nós temos que cuidar muito bem palavras que podem entrar no nosso coração, palavras proferidas por outras pessoas que não têm a direção de Deus, palavras que nós já escutamos no passado, que ficaram no nosso inconsciente e que desde a infância ou adolescência, na vida adulta, te geraram alguns traumas, alguns entraves, te geraram algum tipo de medo. Então hoje é uma oportunidade, depois de você assistir, orar a Deus, pedir ao Senhor que você faça essa retrospectiva e você peça para o Espírito Santo limpar o teu coração de todo medo, que você seja liberto desde agora de todo esse medo. Tenho certeza que quando você for liberto de todo medo, você vai então ter os teus caminhos abertos, desembaraçados, como diz a palavra de Deus. Em Isaías diz que o Senhor nos dá um trilho novo. Então a gente só consegue trilhar coisas novas quando nós deixamos coisas velhas para trás. Amém? Também gostaria de ler uma passagem para você que está no livro de Salmos, tá? Salmos 34,
versículo 4. Diz assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Deus, quando você busca o Senhor, Ele vai te acolher e Ele vai te livrar de todos, não são alguns, amém? De todos os teus temores, amém? Então, alguns exemplos que nós podemos ter na palavra de Deus, no livro de Mateus, você pode depois ler na sua casa e com calma, no capítulo 14, no versículo 28, tem aquela passagem que o Senhor Jesus, ele vem vindo sobre as águas, né? E os apóstolos estavam ali no barco, né? E eles se assustam, achando que o Senhor Jesus, caminhando sobre as águas, esse é um exemplo para você, né? Ele era um fantasma, né? Eles se assustam dessa forma. E aí então o Senhor Jesus, né? O apóstolo Pedro, ele diz para o Senhor Jesus que chame a ele, não que diga: Senhor, és tu verdadeiramente? Se és tu, então tu me diga, que me dê uma palavra que eu vou então, né, caminhar sobre as águas. Todo mundo conhece essa passagem que Pedro caminhou sobre as águas. Então, quando nós pegamos esse exemplo, muitas vezes nós nos pegamos no fato de que Pedro afundou por causa do medo. E realmente, quando ele começou a olhar, diz a Bíblia, quando ele começou a reparar no vento, né, ele começou a afundar. Mas eu gostaria que você guardasse algo, que Pedro só desceu do barco, e foi caminhar sobre as águas, porque ele diz: Senhor, se és tu, me chames, se és tu, né, parafraseando ali, me chames para eu ir ter contigo. E Jesus disse para ele: venha. Então ele só caminhou, ele desceu do barco e só caminhou sobre as águas, porque havia uma ordem do Senhor Jesus sobre a vida dele. Então, na verdade, Pedro ele teve coragem, né? Teve coragem de descer do barco e caminhar sobre as águas. E Deus pergunta para você nessa noite: você está preparado para descer do barco, né, e subir e caminhar sobre as águas? Para você caminhar sobre as águas, você precisa ter uma palavra sobre você, que guie a sua vida. Pedro não desceu do barco e caminhou sobre as águas por conta própria. Ele avistou o Senhor. Para aquele momento eles acharam que era um fantasma, sentiram medo, diz a palavra, mas para que ele pudesse vencer, ele pediu como se fosse uma prova real. Senhor, és tu? Se és tu, me manda ir ter contigo. Então, era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: então, desce do barco, né? Ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Nós sempre nos pegamos no fato, sim, é importante, de que Pedro olhou para o vento, ele reparou para o vento. Quando ele reparou ao vento, ele começou a afundar, ele sentiu temor. Então Deus pergunta para você nessa noite: você tem reparado em quê? Em que você tem reparado nesse momento que pode estar fazendo você afundar? E se você está preparado para ouvir a voz de Deus e descer desse barco, então ele teve coragem. Ele teve coragem e caminhou sobre as águas. Porém, nesse momento, durante esse percurso, houveram ventos contrários, houveram situações que fizeram com que ele olhasse mais para a situação do que para o Senhor Jesus que estava à frente dele. O que está impedindo você de olhar a Cristo nessa noite? E olhar mais e reparar mais para o vento que está à sua volta. O que é mais importante para você nessa noite? O vento à sua volta que está soprando contra você, ou o Senhor Jesus que está na tua frente, pedindo, chamando você: continue a caminhar sobre as águas, porque sobre você há uma ordem, sobre você há uma palavra que está te guiando para caminhar sobre as águas. Pedro não caminhou sozinho sobre as águas. Então, esse é um primeiro exemplo de que nós não devemos reparar, nos guiar nas coisas que estão ao nosso redor, porque elas podem nos gerar medo, e esse medo pode fazer com que tudo venha por água abaixo.
O medo nos impede, basicamente, de 4 coisas, dentre tantas outras que a gente poderia falar hoje aqui. A primeira é de prosseguir. O exemplo que falei agora para vocês, do Pedro. Então, o medo impede muitas pessoas de prosseguir. Quantas pessoas, queridos, perdem oportunidades na vida por causa do medo? Quantas pessoas têm medo de ousar? É claro que nós temos que ousar, temos iniciativa debaixo da direção de Deus, debaixo da palavra de Deus. Mas quantas pessoas Deus já está falando para elas fazerem algo, Deus já está falando para elas se moverem e elas estão amarradas, elas estão acorrentadas pelo espírito de medo, enquanto a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de poder, de amor e moderação. Então, primeira coisa que o medo nos impede de prosseguir. Em que área você paralisou e que você percebeu hoje que foi por causa de um pensamento que você teve ou de alguma coisa que você ouviu que gerou medo em você. Segundo ponto, o medo impede de Deus agir nas nossas vidas. Deus não age enquanto nós temos medo, porque o medo gera a dúvida. O medo ele é primo da incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós só vamos conseguir com que Deus venha agir na nossa vida quando nós nos libertarmos desse medo. Terceiro ponto, o medo nos paralisa frente aos problemas. O medo causa uma paralisia que muitas das pessoas não conseguem pensar, raciocinar, tomar decisões corretas. Então elas ficam paralisadas. É como se elas estivessem, então, amarradas literalmente. Elas estão assim, como se estivessem numa redoma, sufocadas. Elas não conseguem ver muito além daquilo que está à sua frente. Porque há um espírito maligno que se infiltrou. E muitas vezes, queridos, isso vem de família. Isso vem muitas vezes dos pais, dos avós, famílias inteiras que você for olhar e fazer um diagnóstico, que perderam coisas grandes financeiramente, que tiveram perdas familiares, doenças, que levaram à morte, enfim, coisas que se repetem. E você pode ter certeza que muitas dessas coisas vêm pelo espírito de medo. E quarta coisa, quarto item, que o medo pode nos impedir de ter a visão de Deus. O medo nos tira a visão, o medo nos cega, nos faz agir de forma imprudente. O medo nos tira muitas vezes a capacidade de pensar e nos coloca num lugar inseguro. E aí essa insegurança faz com que muitas pessoas desistam da sua caminhada. Eu gostaria de deixar um outro exemplo para vocês, que existem 2 tipos de medo. Eu vou deixar aqui hoje para nós podemos pensar e que você vai começar agora a orar, a repreender sobre a tua vida, caso você tenha sentido esse tipo. Dentre tantos outros, hoje você está apenas 2. O medo da falta. Existem pessoas que têm medo da falta. Como assim, Elisa? Medo que falte algo para você. Seja físico, seja espiritual, emocional ou financeiro. As pessoas têm medo da falta. Mas a gente vive num mundo inseguro, as coisas estão tão inseguras, tão incertas. Mas nós temos que nos lembrar, queridos, que quem vive em Deus, ele está no mundo, mas não vive de acordo com o que o mundo dita. Ele não vive, a sua fé não é baseada naquilo que o mundo fala. O que é o mundo? É a sociedade. As coisas que você vê, as notícias. Nós temos que estar a par, nós temos que ser cristãos, como se diz, empoderados, nós temos que saber das coisas. Mas nós não podemos deixar com que essas coisas venham contaminar a nossa fé, venham enfraquecer a nossa fé. Então, existem muitas pessoas que têm medo da falta. E um exemplo de pessoas que tiveram medo da falta foi o povo de Israel. Então, o povo de Israel, fala lá em Êxodo e em Deuteronômio, gostaria que você guardasse no teu coração, Deuteronômio 29, vou deixar aqui para você essa passagem, no livro de Deuteronômio 29, no versículo 5, diz o seguinte, que Deus fez uma aliança com o povo. Então, naquele período que o povo andou pelo deserto para ir ao encontro da terra prometida, mesmo o povo por muitos momentos reclamando, murmurando, olha como Deus é bom,
sobre as nossas vidas. No versículo 5, diz que 40 anos os conduzi pelo deserto, diz o Senhor, né? Deus dizendo para o povo. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Então, o que Deus está falando para o povo? Que Deus não precisou dar coisas novas para o povo naquele momento. O Senhor Deus quis dizer para o povo, olha, eu estou conduzindo vocês nesse deserto, está difícil essa situação, mas eu estou conduzindo vocês e não lhes faltou nada. Não lhes faltou nada. Lá em Êxodo diz que o Senhor mandava, né, a comida no seu tempo certo. E em Êxodo 16, 18, diz a palavra de Deus que o Senhor, né, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram maná para a manhã seguinte, no versículo 20 do capítulo 16. Então, essas pessoas, Deus tinha mandado com que eles guardassem o maná, que eles não guardassem o maná, que eles, na verdade, comessem aquela comida, comessem aquele suprimento, mas por causa do medo da falta, né? E ali diz, no versículo 20, né? Que alguns deixaram o maná para a manhã seguinte e esse maná se abichou, esse maná estragou. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, diz a Bíblia, porque em vindo o calor ele se derretia. Esses dois exemplos, exemplos, queridos, que Deus ele proveu melhor para nós. Deus ele proveu melhor no deserto. Deus não vai fazer gastar. Teu sapato não vai se desgastar, tuas vestes não vão se desgastar. É um exemplo, claro, espiritual para nós hoje. Que Deus ele estava dizendo para o povo que como ele fez uma aliança, ele ia suprir. Quando Deus faz uma aliança com alguém, ele é responsável por essa aliança. Logo também ele não vai deixar faltar. E ele havia mandado o povo comer aquele maná e ele mandava a porção certinha diária. Eles não precisavam ter guardado para o outro dia, ou seja, tinham medo que faltasse, provavelmente. E quando eles guardaram esse maná, né, como se fosse um pãozinho, ele tinha um gosto especial, né, que Deus mandava, ele estragou. O que é essa mensagem? Que o povo de Israel estava preocupado. Eles estavam sendo guiados pela sua cabeça, apesar de terem Moisés como seu líder, com a preocupação da falta e do dia seguinte. Então, medo da falta. A Bíblia diz que aquele que tem Deus não tem falta de nada. Se você que está assistindo esse vídeo está com medo que te falte suprimento, te falte saúde, te falte algo, creia em nome de Jesus, seja repreendido agora. O medo da falta. E outro tipo de medo é o medo do desconhecido. O medo do amanhã. Então, existem pessoas que não vivem nem presente, vivem somente daquilo que viveram e elas têm medo do amanhã. Pessoas que têm medo do desconhecido, né? Então, um exemplo, eu não vou ler aqui, mas você pode ler também, é a história de Abraão. Quando Deus chama Abraão, na verdade, Deus diz para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele apenas obedeceu. O lugar era desconhecido. Quando nós estamos em Deus, creia nisso e guarde isso hoje no teu coração. Quando nós estamos em Deus, para os nossos olhos, o lugar ou a situação que você vai viver parece ser desconhecida, mas esse lugar já é conhecido de Deus. Amém? Deus já tinha uma terra preparada para Abraão. Abraão não sabia, mas Deus já tinha. Por que, Elisa? Porque quem garante é Deus. Quando Deus te chama, quando Deus diz para você isso, olha, fulano, você não precisa ter medo que eu me responsabilizo, a conta é dele. Quando nós fazemos da nossa cabeça, aí é outra história. Então Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. Então tem pessoas que vivem hoje com medo do desconhecido. Mas se você está crendo em Deus, obedecendo a palavra, creia nessa noite que Deus vai suprir a tua necessidade. A Bíblia diz isso, Deus vai suprir a tua necessidade. Amém? E a terra que o Senhor vai te dar, se você está debaixo da palavra dele, da vontade dele, para você nesse momento parece ser desconhecida, mas para Deus não é. É a terra que emana leite e mel. É a Canaã do Senhor que vai se apresentar para você. Talvez você não viu ainda com os teus olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Deus está dizendo para você,
Maria, Joana, João, para você que está me vendo, vai ver. Sai da tua terra e da tua parentela. O que significa hoje isso para nós? Sai das coisas passadas, deixa as coisas para trás e avança para frente. Te desapega, né, de coisas que geram medo na tua vida, que te travam, que não fazem com que você venha viver as novidades de Deus sobre a tua vida. Então as pessoas às vezes oram, vão à igreja, elas estão buscando, mas não conseguem viver uma novidade de vida. E Deus diz que Ele quer fazer nova todas as coisas, que Ele quer que nós venhamos a viver em novidade de vida. Todos os dias é uma novidade de vida. Talvez você não sabe o teu dia de amanhã. Nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe o amanhã. Então, não tenha medo do desconhecido. Porque se você está debaixo da vontade de Deus, esse desconhecido é desconhecido para você. Mas Deus já tem preparado uma terra maravilhosa. Amém? Então, uma frase interessante para você guardar, que não impedimos os pássaros de voar. Amém? Mas, não impedimos os pássaros de voar sobre a nossa cabeça. Falando do medo. Mas podemos impedir que eles venham fazer um ninho. Então, impeça hoje. Repreenda. Hoje você vai orar. Nós vamos liberar uma palavra para você repreender. Se o medo ele cria, como eu disse no início, um ninho na cabeça de muitas pessoas e impedem elas de conquistar os seus sonhos. Características, para finalizar, de uma pessoa que vive com medo: insegurança, falta de perspectiva ou pouca perspectiva, ela não tem sonhos, falta de visão, pouca força. Então a pessoa tem pouca força para buscar as coisas, porque ela vive com medo. Ela não sente o medo, ela vive temerosa. Baixa autoestima, pessoas que vivem com medo, o espírito de medo ele causa o quê? Apatia. É uma pessoa também que ela é imprudente, porque ela age pelas emoções, ela não consegue parar, sentar e pedir a direção do Espírito Santo, porque o espírito do medo tomou conta do seu coração, ela não consegue pensar. Ela é uma pessoa precipitada. Então, a pessoa que vive com medo tem uma tendência de ser mais precipitada, porque ela quer resolver as coisas do seu jeito. Pensem, lembrem do exemplo que eu coloquei aqui da palavra do povo lá de Israel. Foi precipitado, eles não tinham que guardar maná para outro dia. Eles tinham que crer que todos os dias Deus ia mandar. Só que eles se preocuparam, eles tiveram medo que ia faltar. Ela tem pouco amor próprio. Então, a pessoa que tem medo, ela sempre vai se autodepreciar, na maioria das vezes. E ela pode ser ou se tornar, queridos, uma pessoa confusa. E estratégias básicas, amém? Para você vencer o medo. Olhar para Cristo, olhar para a palavra, amém? A palavra que está sobre você. Lembre-se de Pedro. Pedro só saiu do barco e andou sobre as águas porque tinha uma palavra sobre ele. Ele olhou para o vento ao redor, que ele afundou, mas ele só conseguiu andar sobre as águas porque tinha uma palavra, uma ordem de Deus sobre a vida dele. E é assim que eu venço o medo. Mesmo ele tendo afundado, depois ele foi corajoso sim, porque ele conseguiu olhar para Cristo e andar sobre as águas. Porém, no meio desta caminhada, houveram coisas que ele reparou ao redor. Então nós precisamos prestar atenção no que nós estamos reparando ao nosso redor, que podem estar te paralisando de alcançar o sucesso, a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Estratégia para você vencer o medo. Ter esta palavra sobre você, ela vai romper o medo, ela vai destravar a sua vida em relação ao medo, vai desembaraçar os teus caminhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fazer então oração, orar, pedir a Deus que te liberte desse medo, que você não sinta mais. E dar em meio à crise. Dar em meio à crise. Quando você tem medo que te falte algo, dê em meio à crise. Um exemplo interessante está no livro de 2 Reis, que eu não comentei aqui, mas você pode ler na tua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, o exemplo da viúva de Sarepta, onde o profeta Elias chegou lá, pedindo que ela fizesse um bolo. Ela tinha pouca farinha na panela e azeite, ela estava pensando já e se preparando para a morte, e na verdade Elias não precisava daquele bolo, quem precisava daquele milagre era a viúva, amém? E ela não tinha
para dar. Então, consequentemente, ela pensou, como que eu vou alimentar o profeta se mal tem para mim e para os meus filhos? No meio da falta, ela ofertou, você está entendendo? Ela deu. Então, se você tem medo da falta, dê. Não estou falando só em relação monetária, né? Se você tem pouca falta, né, medo que te falte coragem, estimule alguém a ter coragem. Se você tem medo que te falte a saúde, ore por alguém pela saúde. Então, quando nós temos medo da falta, né, dar algo para alguém, né, seja espiritual, emocional ou até mesmo material, em meio a essa crise, faz com que o milagre de Deus venha sobre a tua vida. Após ela ter feito o bolo, Deus ali multiplicou a farinha da panela dela. Deus abençoou, e essa história você pode ler, né, em 1 Reis 17. E você então caminhar, né, como eu falei, sobre as águas, né? Você, para vencer o medo, caminhe, desça do barco, caminhe, e com certeza você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vença o medo. Estratégias para você vencer o medo. Entender que o medo é um espírito maligno e nós precisamos nos libertar de toda forma de medo. Hoje foi só uma palhinha sobre a questão do medo. Muitas outras coisas nós poderíamos falar aqui. Mas em nome de Jesus nós sabemos que Deus ele fala através do seu Espírito, que essa noite você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Pai querido e Deus poderoso, eu oro por essa pessoa que está me vendo e ouvindo esse vídeo, e em nome do Senhor Jesus, Pai, se há sobre a vida dessa pessoa o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo da falta, o medo de ficar doente, o medo de perder os filhos, o marido, a vida financeira, o seu emprego. Eu profetizo nessa noite, eu libero uma palavra agora, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo agora encontre esta pessoa agora, e ela seja liberta de todo medo, que ela possa prosseguir, que ela possa avançar em todas as áreas da sua vida. Profetizo sobre a tua vida uma liberação agora do Senhor, e que você venha avançar na área financeira, emocional e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para que você venha testemunhar a vitória. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora te encontre onde você estiver. Em nome de Jesus, seja repreendido todo medo de sobre a tua vida. Se você que está vendo agora, em nome de Jesus, tem medo do desconhecido, tem medo da morte, não tem certeza da salvação, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E receba agora de Deus a libertação de todo medo. Que saia da tua vida, saia da tua casa, saia dos teus filhos agora. Todo tipo de medo eu repreendo de sobre a tua casa, de sobre a tua vida, de sobre o teu trabalho, de sobre o teu coração e a tua mente. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra e bata em retirada todo espírito de medo hereditário, muitas vezes passado em família, que coloca doença, que coloca paralisia, que coloca os sonhos muitas vezes por água abaixo, que coloca pouco amor próprio, que faz com que essa pessoa viva confusa. Em nome de Jesus, caia por terra e saia dessa vida, dessa pessoa que está vendo e assistindo, e você seja liberto, abençoado de todo medo, e venha destravar, venha romper, venha avançar em todas as áreas, profissional, sentimental, emocional, espiritual. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua família e que você tenha uma excelente sexta-feira debaixo da mão de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Curta o nosso canal, Lisa Carvalho, ali, Acertando o Alvo, e a nossa página do Face. Compartilhe e fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Voltamos daqui uns dias com o próximo vídeo, querendo Deus. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima noite. E Deus te abençoe e te cubra com a sua graça, te cubra com a sua glória e cubra com o seu amor. Lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de amor, poder e moderação. Uma boa noite a todos e que Deus te abençoe em nome de Jesus.